Queridos e queridas irmãs, gostaria de lembrar a vocês de se inscreverem no canal e ativar o sino, lembrando que após a mensagem estaremos juntos no Zoom. O link está na descrição do vídeo. Muito bem, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, compartilhando com você uma palavra de fé e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um sentimento que os irmãos responsáveis da igreja em Campinas tiveram algum tempo atrás. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui para compartilhar junto com vocês essa palavra de fé e perseverança. Mas antes, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós. Nós estamos aqui na total dependência de ti, meu Deus. Sê conosco, sê também com os nossos ouvintes, sê com seus familiares, com seus vizinhos. Colocamos um a um, nesse momento, diante do Senhor. Nos abençoa, Senhor Jesus, com a tua palavra, com a tua presença. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes. E eu fiquei bastante impactado na quarta-feira passada, devo confessar. Aquela palavra que o nosso irmão Fábio ministrou me ajudou muito, mostrando a experiência do apóstolo João, apóstolo Paulo. E eu me lembrei também, eu queria compartilhar com vocês, no Antigo Testamento há muitos e muitos exemplos, aquele servo de Deus, filhos de Deus, que serve com certeza para nos encorajar também. Vejamos, por exemplo, a experiência de José. José, um dos filhos de Jacó, filhos mais novo de Jacó, ele sonhou. E eu queria ler com vocês, aqui em Gênesis capítulo 37, tá? Vamos ler Gênesis capítulo 37, versículo 1, tá bom? Fala que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Então, José, naquela fase, a fim de agradar o pai, trazia as notícias dos seus irmãos para seu pai. Por fim, nós vemos que José, aqui vamos passar para o versículo 5, que ele teve um sonho. Então, Gênesis capítulo 37, versículo 5, fala: José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A atitude daquele menino provocou que a inveja, o ciúme nos seus irmãos, e aqui nós acabamos de ver que os seus irmãos odiaram a José. Muito bem, muito bem. Eu quero continuar lendo com vocês, mas não parou aí, tá? Vemos no versículo 11 claramente que aqueles irmãos de José, eles tinham o quê? Inveja, tinham ciúmes. Fala aqui, seus irmãos, versículo 11, Gênesis 37, 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, se nós lermos um pouco antes, José relatou o sonho para o seu pai e para os seus irmãos, tá? Eu tenho muitos detalhes, mas eu não quero entrar nos muitos detalhes devido ao tempo. Mas aqui é muito interessante. Olha só, esse sonho que José teve, ele ia governar sobre tudo, que seus irmãos, seu pai iam prostrar diante dele, trouxe muitos aborrecimentos para José. Muito aborrecimento para José. E isso não ficou só nos ciúmes, na inveja dos seus irmãos. Quando eles saíram um pouco mais adiante,
José e seus irmãos foram apacentar, aí houve um plano. Olha só que interessante. Né? No versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 25. Vamos olhar agora o versículo 25. Veja aqui. Eles bolaram um plano para matar José, os seus próprios irmãos. Dá para acreditar nisso? Mas é o que relata aqui. Muito bem. Mas aí Rubem interveio, ele pediu para não fazerem isso e tal e tal. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, tá? E versículo 28. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então vemos aqui os ciúmes e a inveja. Mais adiante, para nós ir resumindo, outra situação aconteceu com José. Aquele sonhador, aconteceu que ele foi vendido para uma pessoa chamada Potifar, né? Isso está relatado aqui no capítulo 39, tá? A partir do versículo 1, também vamos falar resumidamente. E o que aconteceu? Uma frase muito importante é que essa frase, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Muito bem. E José, naquele lugar ali, como escravo, servindo naquela casa, daquela pessoa, né? Potifar, o que aconteceu? Ele era uma pessoa de porte, bonito e tudo mais, muito educado, com certeza. A mulher de Potifar começou a pôr o olho nele. E queria, a todo custo, vamos dizer assim, que ele se deitasse com ela. Mas José jamais aceitou essa situação. Para resumir, nós que todo mundo já conhece essa história, tem muitos filmes e tudo mais, e está aqui na Bíblia, né? E ela armou uma situação para José e, por sua vez, mentiu para o seu marido, Potifar, e, consequentemente, o marido irado falou que aquela roupa que estava na mão dela, José estava tentando, né? Enfim. Queridos irmãos, nós vivemos nesse mundo e esse mundo é assim. Veja bem o que aconteceu com José. Ele acabou indo preso. Ou seja, num primeiro momento ele foi o quê? Banido da presença do seu pai, não é? Depois, aqui ele saiu, foi preso injustamente. Ou seja, veja aqui, ele saiu daquele convívio social e foi para a cadeia. Então, houve, vamos dizer assim, nos nossos dias, né, uma palavra muito comum, teve um isolamento social, não é? Injustamente. Mas como foi a postura de José naquela prisão? Será que aquele jovem José ficou ali murmurando, reclamando, que saudade do meu pai, saudade da minha mãe, dos meus amigos? José, ali a gente vê pelos relatos que ele nunca perdeu e nunca negou a sua identidade. Era sempre o hebreu, o hebreu, ou seja, ele nunca escondeu a sua identidade. Igualmente nós, nesses últimos dias em que estamos vivendo, de isolamento social devido a essa pandemia, não devemos, em hipótese alguma, nos desesperar. De jeito nenhum. Nós temos que confiar no Senhor. Veja bem, meu querido, minha querida irmã, meus queridos irmãos. José, naquele lugar, ele tinha tudo para ficar deprimido, não é mesmo? Ele tinha tudo para cair em depressão. Afinal,
dentro de um isolamento social daquele jeito, naquela prisão, coisa horrível. Mas mesmo ali, Deus era com ele. Basta ler os relatos, se você continuar lendo essa porção da palavra, aqui também tem um detalhe muito importante que eu queria comentar com vocês. Nós, filhos de Deus, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia diariamente, amém? Olha, esse livro aqui, a Bíblia, esse livro aqui, ele é um tesouro que Deus deixou para nós. É um tesouro de valor inestimável. Veja você esses exemplos que nós temos na Bíblia, não é? Todo dia nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, orando a Deus. Assim nós somos fortalecidos no nosso homem interior. Há muitas situações que nos sobrevêm, certamente há muitas, e virão outras. Mas se nós estivermos apegados à palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus, certamente nós vamos ser como José. Depois, mais adiante, vamos ver alguns pontos na vida também do profeta Daniel. Então, voltando aqui, o que aconteceu? Será que José parou de sonhar na prisão? Ficou olhando para a situação dele, ao derredor dele ali? Não. Continuou buscando certamente a presença de Deus. E houve uma situação aqui, que todos nós conhecemos, né? Em que o copeiro e o padeiro tiveram sonho. E José interpretou o sonho daquele padeiro, e daquele copeiro e daquele padeiro. Muito bem. Só que, como José interpretou o sonho, foi exatamente o que aconteceu. Um foi livre e o outro morreu. Agora, não parou a história aí. Não parou a história aí. Depois de muito tempo, José ali na prisão. Depois de muito tempo, aí quando a gente vai, acho que no capítulo 40, né? No capítulo 41, vamos dizer assim, está pulando um pouco. 41, nós vemos que José, o faraó, teve um sonho e ele soube que tinha um hebreu. Eu vou ler para vocês, tá? Capítulo 41, Gênesis capítulo 41. Muito bem. Nós vemos aqui que, passado 2 anos completos, olha lá, depois que aquele copeiro foi solto, José continuou lá preso, né? 2 anos, passaram 2 anos. Veja bem, 2 anos. Quantos meses, né, Kaique? Quantos meses nós estamos já nesse isolamento social? Não, já vai indo para 3 meses, não é? Uau, nós ficamos meio assim, não é? José já estava muito tempo preso, depois mais 2 anos que aquela pessoa foi liberta. Fala aqui, ó. Olha só, leia junto comigo aí. Gênesis capítulo 41, fala assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. E começou a narrar o sonho dele. E ele ficou incomodado com aquele sonho e tudo mais, né? Ficou muito incomodado. Aí aquele copeiro, no versículo 9, atente aí, versículo 9, Gênesis 41, 9, fala assim: então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com os seus servos, e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao copeiro-chefe. Tivemos o sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Né? Achava-se conosco um jovem hebreu, preste bem atenção, um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim aconteceu, e eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó, no versículo 14, nos diz assim: então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Muito bem, então aqui
Faraó narra o sonho. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que mesmo nós, em situações delicadas, difíceis, né, jamais devemos negar a nossa identidade. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos de Deus. Passamos por provas, né, mas o Senhor é conosco. Mesmo nessa pandemia, essa situação difícil, o Senhor é conosco. O Senhor é com você. Creia nisso. O Senhor é comigo, o Senhor é com todos nós. O resultado dessa experiência maravilhosa de perseverança, de fé e perseverança de José, tá? Falando de forma resumida, né? Nós vamos perceber que o resultado de tudo isso, dele interpretar o sonho de Faraó, foi algo maravilhoso. Deus estava com José. Amém? Senhor Jesus, então ali, naquela situação, depois de tudo, José passou a ser governador do Egito. Vocês podem acreditar numa situação dessa? Sim ou não? Pode acreditar? José, aquele jovem que foi desprezado pelos próprios irmãos, que foi vendido lá para o Egito, e depois que passou por aquela calúnia maligna daquela mulher de Potifar, preso, encarcerado, naquele isolamento social terrível. No entanto, José não negou jamais a sua identidade. Ele era um hebreu, ou seja, ele pertencia ao povo de Deus. Igualmente nós precisamos ter fé e perseverança. Nós somos filho de Deus. Amém? Nessa terra. Maravilhoso. E por fim, ele se tornou o quê? O governador da terra do Egito. Ou seja, a fé e a perseverança, resiliência, vamos dizer assim também, de José, levou ele a ser o governador de toda a terra naquela época, da terra poderosa, daquele Egito poderoso, não é mesmo? Então ele aproveitou para ele, foi o quê? Uma janela de oportunidade que se abriu, Senhor Jesus. Para nós também, se nós pegarmos a palavra de Deus, como fala lá em Colossenses, se não me falha a memória, Colossenses capítulo 3 fala assim: buscai, pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, se nós ficarmos olhando para a terra, se nós ficarmos na frente da televisão, não é mesmo, Kaique? Não é mesmo, irmãos? Dia e noite, só ouvindo aquelas coisas negativas, né? Notícias, notícias, notícias. Ou seja, olhar para a terra. Mas se nós estivermos pensando e olhando nas coisas lá do alto, a coisa muda, não é mesmo? Olha só o que aconteceu com José. Que exemplo maravilhoso. E quando seus irmãos, então, souberam que estava aquela fome terrível, souberam que tinha uma pessoa, eles jamais imaginavam, basta ler os relatos aqui, que quem estava no poder era o irmão dele. Agora, o positivo, algo maravilhoso, José ficou quietinho, eles foram lá depois, o desenrolar dessa história, né? É que os seus irmãos foram buscar comida, comprar comida no Egito. Eles moravam lá na outra região, a fome estava, conforme José já tinha interpretado o sonho de Faraó. Aqueles 7 anos da vaca magra já estava ali, né? Muito bem, mas o lindo de tudo isso, quando José se deu a conhecer para os seus irmãos, falando de maneira resumida, os irmãos ficaram com medo. Lembraram o que eles tinham aprontado, mas José chorou, abraçou eles e chorou. José, ele não guardou rancor no coração dele. Ele sabia que quem agiu daquela forma, atrás de tudo aquilo estava Deus, trabalhando nele, aperfeiçoando ele, para colocar ele naquela posição. Então ele não tinha aquele rancor. Assim também deve ser conosco. Deixar todo o rancor de lado. Temos que olhar para o Senhor. Deus tem um propósito em nossas vidas. Aproveitar as janelas de oportunidade para nós pregarmos o Evangelho. Para nós levarmos no meio desse tumulto, nessas avalanche de coisas, notícias ruins, nós temos que ser aqueles portadores das boas novas. Amém? Pregar o Evangelho. Amém? Levar as boas novas, ou seja, as boas notícias para as pessoas. E as boas notícias é uma só, é Jesus Cristo.
a solução para todos os nossos problemas. Amém? Eu também, não sei se tem tempo ainda, Kaique tem tempo, eu queria narrar aqui, comentar, melhor dizendo, né, a história de outro jovem, para mostrar que essa questão do isolamento social, nós temos que olhar com outros olhos, embora vamos ser privados, estamos sendo privados de muitas coisas, do contato, muitas vezes com os nossos parentes, mas vamos buscar o Senhor, amém? Vamos olhar para as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, amém? E assim Deus vai dar o livramento, não só para nós, mas para muitas outras pessoas também, que estão olhando para mim e estão olhando para você. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui então, mudando um pouco para Daniel, nós vemos aqui, logo no capítulo 1, já agora no profeta Daniel, algo tremendo. Imagine você, um jovem Daniel, ele foi banido do seu país, foi levado escravo para a Babilônia, tá? Ele e seus amigos, ou seja, a Bíblia não relata, mas cadê os pais? Cadê os avós? Cadê os tios? Cadê o círculo, né, social mais íntimo de Daniel? Né? Daniel foi levado como escravo. Mas será que Daniel perdeu a sua identidade? Será que Daniel, vamos dizer assim, ficou desesperado? Não. Pelo contrário, logo no capítulo 1, quando nós vemos o profeta Daniel, nós vemos que atitude ele teve. Foi uma atitude maravilhosa. Ele, diante daquelas iguarias do rei, aquelas coisas todas, ele não se dobrou. Percebe? Ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas aos demônios. E ele rejeitou tudo aquilo ali. Ele não negou a sua identidade. Aquele jovem, correndo risco de vida, banido dos parentes, do seu país, foi um isolamento social terrível, vamos dizer assim. Ser mandado para um outro país, né? O Senhor tenha misericórdia de nós. Que exemplo para nós. Não parou aí, viu? Eu queria listar algumas passagens aqui na parte de Daniel, né? Então, nós vemos aqui que foi Daniel, no capítulo 1, ele recusou contaminar-se com as iguarias, com o vinho do rei. Olha que coragem daquele jovem, não é mesmo? Que corajoso, hein? Senhor Jesus. Não somente isso, no capítulo 2, nós vemos a vitória dos companheiros. Ele tinha os companheiros sobre aquela idolatria. Ó Senhor Jesus. E aqueles companheiros de Daniel também, que eram jovens fortes e ativos, eles foram lançados na onde? Naquela fornalha ardente, não é mesmo? Aquilo ali é muito mais do que um isolamento, né, Kaique? É muito mais ouvindo que o isolamento. Jogar, eles mandaram aquecer aquela fornalha acima do normal e lançaram aqueles jovens ali. Eu não estou lendo por causa do tempo, tá? Mas basta você abrir lá em Daniel e ler a sequência. O outro ponto que eu queria compartilhar, né? Esse primeiro foi o Daniel, né? O segundo ponto, na verdade, é Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Quando ele viu aquela estátua enorme, Daniel foi o único que conseguiu interpretar, porque também Deus era com ele. Amém? Ele estava sempre na presença de Deus. Não era ele por sua capacidade natural, mas era Deus. Amém? Capacitando Daniel. Depois já falamos dos jovens também, seus companheiros. Depois, no capítulo 4, nós vemos algo terrível. É o orgulho do homem. Então, nós vemos aqui que o orgulho dos governos, não é? Dos governos, dos governantes humanos, terrenos. Aquele império enorme, babilônico, levou que Nabucodonosor a se orgulhar, como se eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Isso subiu na cabeça dele de tal forma que algo aconteceu. Deus pôs a mão e aquele poderoso Nabucodonosor se tornou um animal. Você acredita nisso? Um animal do campo. Está tudo escrito aqui. Tá? Comendo ervas como boi. Aquele poderoso. Que Deus tenha misericórdia de nós
que nada disso aconteça com nenhum de nós, não é? Mesmo não sendo um grande rei, sendo isso, mas muitas vezes o orgulho está ali, não é? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Muito bem. E depois revela também, no capítulo 5, a administração de Deus, aquele que está no trono, regendo todas as coisas. Ele, aquele que institui rei e aquele que remove rei. Muitas vezes ficamos desesperados por esse, por aquele governo, não sei o quê. Quem coloca é Deus. E quem tira também é Deus. Não é mesmo? Basta ler o capítulo 5 de Daniel. E muito bem, no capítulo 6, eu queria me deter aqui um pouco mais, por causa do tempo. Eu acho muito interessante, eu queria ler com vocês essa passagem aqui. Eu queria compartilhar com vocês Daniel capítulo 6. Algo impressionante acontece aqui. Daniel também foi colocado numa posição elevada por causa da sua fidelidade, da sua sabedoria essa que Deus deu para ele, e ele foi galgando, né? Foi colocado em posição elevada. E aqui no capítulo 6 fala assim, no versículo 1 fala, Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, versículo 3, Daniel, capítulo 6, versículo 3 fala assim, então o mesmo se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Muito bem, a consequência desse destaque de Daniel foi que realmente trouxe mais problemas para ele. Senhor Jesus e aquelas pessoas ao redor dele, movidos de ciúmes, de inveja, aprontaram uma situação. Bolaram um jeito para que pudesse pegar Daniel em alguma fraqueza. Mas nada disso aconteceu, não é mesmo? Baixaram um decreto, induziram o rei a baixar um decreto, e tal, para que ninguém adorasse a nenhum outro, a não ser lá aquele rei e tudo mais. Mas eu pergunto, qual foi a atitude de Daniel? Qual foi a atitude de Daniel? Você continuar lendo aqui o capítulo 6, vocês vão ver. Né? Quando o rei decretou sancionou aquele decreto e tudo mais, aí foram ver o que Daniel estava fazendo. O que Daniel estava fazendo? No versículo 10 fala assim, Daniel nem se importou com aquilo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, versículo 10. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. Olha bem, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Viu? Como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, o que eles fizeram? Se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real, perguntaram ao rei, e aqui vai. Falaram para o rei que tinham encontrado Daniel, ou seja, estava orando a Deus, estava desfrutando da presença de Deus. Veja bem, Daniel, ele não se abalou com o decreto do rei. Pelo contrário, ele se manteve fiel. Anote que as janelas estavam abertas para onde? Em direção a Jerusalém. Ele estava em Babilônia. Ou seja, ele estava em Babilônia, ali, mas o coração dele não estava na Babilônia. Estava onde? Na sua terra. Estava em Jerusalém. E ele orava, ele campava, ele estava ali 3 vezes, não é o que fala aqui o versículo, não é? É isso mesmo? Isso mesmo. No versículo 10, no final fala assim, 3 vezes por dia, ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus,
como era o seu costume. Eu pergunto, e quanto a nós? E quanto a nós? Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar com vocês? Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos de Deus. Amém? Deus tem um propósito em nossas vidas, Deus quer nos levar a sermos vencedores. Mas nós primeiramente precisamos valorizar o que Ele tem para nós, valorizar a Bíblia, a palavra de Deus. E muito mais hoje, Deus não está distante de nós. Amém? Se você realmente entregou a sua vida para Jesus, se converteu a Ele, você passa a ser o quê? Uma morada do Espírito Santo. Nos fala isso lá em Coríntios. Amém? Então, Ele está no nosso coração, está no nosso interior, habitando no nosso espírito. Qualquer situação que ocorrer, nós temos que nos voltar a Ele, no nosso interior. Nós temos que fazer igual João, né? O apóstolo João, ele reclinava no peito de Jesus, aquele discípulo amado. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Fé e o quê? Perseverança. É isso mesmo, Kaique? Fé e perseverança. Que Deus tenha misericórdia de vocês, misericórdia de mim, misericórdia de todos nós. Vamos pensar nas coisas lá do alto. Vamos buscar as coisas lá do alto. Vamos inclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, ouvir a sua voz, meditar na sua voz, orarmos e aproveitar a oportunidade, como essa pandemia está lastrando toda a terra, esse isolamento, para nós pregarmos o Evangelho. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Oremos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, que essas palavras possam estar ecoando em nosso espírito. Senhor Jesus, que nós possamos estar diariamente meditando na Tua palavra, pensando nas coisas lá do alto. Guarda nós, guarda os nossos familiares. Ó Senhor, nós oramos a Ti. Se possível, Senhor, também abrevie esse tempo dessa luta, dessa quarentena, desse isolamento, que nosso desejo é continuar pregando o Evangelho, fazendo a Tua vontade aqui na terra. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Você pode acessar com a câmera do celular. Escaneie nosso código aí na sua tela e com um clique ir direto para o nosso site. No site você pode se inscrever no canal do YouTube com um clique. Pode deixar seu pedido de oração e também fazer as suas ofertas. Ou clique no link na descrição.